Amém. A graça e a paz. Vamos ficar em pé. Nós vamos iniciar o nosso estudo, orando e colocando as nossas vidas. E o último estudo, chegamos até o fim. Teve gente que veio do começo ao fim, o acompanhou em casa. Vamos orar então. Aos irmãos que estão em casa e também a Sônia, o Pedro e os demais que vão chegando. É um prazer tê-los aqui. Senhor, obrigado, Deus, por essa noite. Te agradecemos pela tua bondade, pela tua fidelidade. Agradecemos ao Senhor porque chegamos no final dessa lição, chegamos no final dessa revista, melhor dizendo, e contamos com a tua ajuda, contamos com a tua graça, com a tua sabedoria, para que chegássemos até aqui. Que o Senhor abençoe essa última aula que teremos, que fala da oração, Pai, de orarmos uns pelos outros. O quanto é importante isso, Pai, e que possamos aprender um pouco mais da tua palavra e da tua vontade, daquilo que o Senhor deseja para cada uma das nossas vidas. Seja com a tua igreja, os que estão em casa, os que estão presentes aqui também, abençoando cada um de nós essa noite, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar quem estiver aqui na igreja. Vamos abrir então na lição 17, a última lição, que é orai uns pelos outros. Vou pedir para a Aninha abrir para a gente em Tiago, capítulo 5, versículo 16. Tiago 5, 16. A palavra de Deus diz assim, Tiago 5, 16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então hoje nós vamos compreender, que nós devemos então fazer orações uns pelos outros. Não uma oração somente para nós mesmos, mas uma oração altruísta, ou seja, que pense um pouquinho no próximo, que pense um pouquinho no outro. Ficar também, ou empatizar com as necessidades alheias. A oração ou a intercessão é você empatizar com as necessidades do outro, ou seja, entender que o outro está sofrendo e você se colocar em oração pela vida dele. E interceder também diariamente pelos irmãos. Eu e a Ana, a gente tem um costume de tomar o café da manhã, e antes da gente tomar um café, a gente separa um tempinho para a gente orar, e é ali que a gente coloca as necessidades das pessoas da igreja, da família, as necessidades também que nós temos na nossa família, e assim por diante. Então, escolha um horário do seu dia, para que você possa interceder pelos irmãos, principalmente por aqueles que estão passando por algum problema na vida, tá bom? Vamos começar então na introdução aí. Todos nós conhecemos o valor da oração. A oração, ela é a maneira de nos comunicarmos pessoalmente com Deus. Então, antes de falar de orar pelo outro, vamos falar o que é oração. O que é oração? A oração é uma conversa que nós temos, ou um contato que nós temos com Deus. O texto aqui fala, o autor dessa revista, ele fala que é uma comunicação pessoal com Deus. Agora é interessante, porque a oração, quando nós fazemos, nós não estamos enxergando a Deus, estamos? Não, nós fazemos pela fé, de que Ele existe, e mais do que isso, além de Ele existir, Ele ouve, e Ele também responde às nossas orações, tá? Agora, nós oramos não para que Deus descubra as nossas necessidades, porque Ele já sabe de todas elas, mas para demonstrar a Ele a nossa confiança e a nossa dependência. Uma coisa importante da gente saber, a Bíblia fala no Salmo 139, que antes da palavra sair da nossa boca, Deus já sabe o que a gente vai dizer. Ou seja, Ele sabe o que eu preciso, Ele sabe o que você precisa. Ele conhece todas as nossas necessidades. Então, por que a gente precisa orar? Você pode estar perguntando isso. Se Ele sabe de tudo, por que eu tenho que orar então? Porque quando nós oramos, nós mostramos a nossa confiança e dependência dEle. Então, a oração é você confiar e é você também
depender. Quem ora reconhece que Deus governa o céu e a terra. É tão engraçado algumas coisas, né? Porque em casa a gente tem o costume até de orar pela criação. A gente ora pela cachorra, pelos passarinhos. A gente ora porque a gente crê que foi Deus que criou. A gente ora porque a gente entende que Deus governa sobre tudo e sobre todos. E a oração, ela deve ser parte do nosso cotidiano. Eu estou para fazer uma prova, ora. Eu estou para fazer um exame, ora. Eu estou para passar por um médico, ore. Eu estou para tomar um medicamento, ore. Quando eu estava ainda naquelas crises de ansiedade, antes de eu tomar o remédio, eu falei: Senhor, que esse remédio faça bem para o meu organismo, para o meu físico e principalmente para a minha mente. Porque eu entendo que é Deus quem governa todas as coisas. O medicamento ajuda, qualquer outra coisa ajuda, sim, mas quem está à frente de tudo é o nosso Deus. Então, quando a gente ora, a gente reconhece o governo de Deus sobre terra e céu. E é na oração também que nós mantemos a nossa comunhão com Deus e nos envolvemos com os seus propósitos para todos nós. Então, quando a gente ora também, a gente tem comunhão com Deus. Quando a gente fala de ter comunhão com Deus, eu quero que você imagine como você tem um relacionamento com uma pessoa qualquer. Vou dar um exemplo disso, né? Para eu falar que eu conheço a Amanda, eu tenho que ter o que com a Amanda? Intimidade, através do quê? Da conversa. Então nós conhecemos as pessoas através do quê? De comunicação, de diálogo. Como que nós mantemos comunhão com Deus? Através do quê? Da nossa conversa. Agora, uma coisa que eu quero incentivar você, só para nível de introdução. A oração, quando nós fazemos a Deus, é uma fala, a gente conversa com Deus. Mas a oração também é muitas vezes a gente ficar em silêncio e ouvir o que Deus quer falar com cada um de nós. Então nós falamos, mas também nós escutamos aquilo que Deus tem para nos dizer. E isso tem que ser um exercício, né? A oração deve ser, às vezes, num lugar quieto, tranquilo, para que você tenha também, ou para que você ouça a voz de Deus. Quando você estava fazendo, Amanda, os seus estudos para passar no vestibular, você procurava um ambiente agitado dentro da sua casa ou um ambiente tranquilo? No máximo tranquilo, sem barulho. Então, se a gente quer ouvir a Deus, a gente tem que ir para qual lugar? Para um lugar tranquilo, onde não só a gente fale, mas também onde a gente possa ter tempo para escutá-lo. Então, isso é uma coisa que eu queria acrescentar aqui, que está além da nossa revistinha. Então vamos lá, a oração ela tem vários aspectos. Ela pode ser feita através de confissão de pecados. Então eu oro confessando os meus pecados a Deus. Eu oro também fazendo o quê? Dando ações de graças ao Senhor. Senhor, eu te agradeço pela chuva, eu te agradeço pelo sol, eu te agradeço pela vida, eu te agradeço pelo fôlego, eu te agradeço pelo alimento. Ações de graças. E tem também a forma de oração que é através de súplicas, ou seja, é clamar a Deus, é suplicar a Deus, é pedir algo para que Deus possa fazer por você. E dentro desses aspectos da oração também existe a intercessão. O que é intercessão? Intercessão. Quando eu intercedo, eu estou fazendo isso para alguém. Eu vou interceder pelo Theo. O que eu estou dizendo com isso? Eu vou colocar a vida dele diante de Deus e pedir para que o Senhor possa responder às nossas orações. Então, dentro dos aspectos da oração, existe nós orarmos em favor de outras pessoas, não só pela nossa própria vida. Então é justamente isso que a gente vai falar essa noite. Eu grifei aqui na minha revistinha que diz assim: nenhum crente maduro se sentirá confortável em orar apenas em favor das suas próprias causas. A pessoa que é madura na fé, ela não ora só por ela, ela entende que ela precisa orar também pelas pessoas. Durante essa semana, não precisa falar nem aqui no chat também do YouTube, mas durante a semana você orou por pessoas aqui da nossa igreja? Você orou por pessoas da nossa família ou da sua família? Você orou por pessoas que trabalham com você, que estudam com você?
Você orou essa semana por algum vizinho, por alguma vizinha, ou por algo, ou por alguém que está passando por uma luta? Você fez isso essa semana? Se você não fez, eu quero te incentivar a você começar a fazer. É oração uns pelos outros, é orarmos em favor das pessoas. Quanto mais maduro na fé eu me torno, mais eu oro pelas pessoas à minha volta, eu intercedo por elas. Então vamos lá, vira aí a página da sua revista, página 78. Aí tem bastante gente assistindo aí, glória a Deus. A dona Denise entrou também, a Silvana, o Roger, dona Marildo, o Igor, o Adriano, o pastor Zé, a dona Cida, a Paula também está com a gente, o Rodrigo e a Mariana também com o Wellington estão com a gente aí essa noite. A Carol também deve estar com o Igor lá em Bonfim. Vamos lá então. Por que nós devemos orar uns pelos outros? Por quê? Sem você olhar para a revistinha aí, vamos ficar livre um pouco agora nesse momento da revista. Por que você acha que a gente deve orar uns pelos outros? Se você estiver em casa também quiser perguntar, já pode fazer no chat. Alguém aqui quer falar? O Sotel, Nádio, Amanda, alguém? Por que a gente deve orar pelos outros? Ou uns pelos outros? Por quê? É dever nosso? Amém. Isso é uma das falas aqui. Quando a gente ora pelo outro, a gente está obedecendo a palavra de Deus, que nos ensina nós orarmos uns pelos outros. Se a gente for pegar Tiago, ele vai falar de várias coisas. Ele vai falar assim: está alguém entre vós sofrendo? O que nós devemos fazer? Oração. Está alguém entre vós alegre? Cante louvores. E Tiago 5,16 fala que nós devemos orar uns pelos outros. É a expressão que ele usa no 5,16. Ele fala assim, portanto confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que vocês sejam curados. Então a oração, ela é o quê? Ela é um dever cristão. Alguém tem mais alguma colocação? Deixa eu ver se alguém aqui também em casa. Ninguém tem colocação, então vamos para a revista aí. Então, nós oramos pelos demais irmãos por obediência à sua palavra. Tiago 5,16 fala: orem uns pelos outros para que vocês sejam curados. Então a oração, ou orar um pelo outro, é um dever e uma obediência à palavra de Deus. Segundo, por que nós devemos orar também uns pelos outros? Porque quando nós intercedemos, nós estamos imitando a quem? O exemplo de Jesus. Abra comigo em João 17, versículo 20. Eu creio que essa, na oração sacerdotal, é um dos maiores exemplos que Jesus deixou para nós. Jesus orou por várias pessoas, né? Ele orou por Pedro, orou pelos seus discípulos e por tantas outras almas Jesus orou. Mas em João 17, 20, olha o que ele diz aí na oração sacerdotal: não rogo somente por estes quem? Pelos seus discípulos. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. A palavra rogar é interceder, é clamar pela vida de alguém. O que Jesus está falando é que ele veio aqui à terra e ele intercedeu não só pelos discípulos, mas por aquelas pessoas também que viessem a crer em seu nome. Jesus intercede por quem então, gente? Por mim, e ele intercede por você. Então, quando a gente intercede por alguém, nós estamos imitando o exemplo de Jesus. E se nós somos cristãos ou cristãos pequenos, nós temos que imitar a quem? A Ele. Se Jesus intercedeu pelos outros, nós, imitando a Cristo, devemos também interceder em favor dos outros. Terceiro, nós também devemos orar uns pelos outros, porque esse exercício espiritual nos foi outorgado. O que isso quer dizer? Em 1 Pedro 2,9 fala que nós somos sacerdotes reais. Vamos entender isso aqui.
Qual que era a função de um sacerdote no Antigo Testamento? O que ele fazia? Lembra, não tinha Jesus, então tinha o sacerdote, e o sacerdote ele representava o que para o povo? Você lembra, Sotel? Isso, ele era um representante, né, do homem a Deus. Ele fazia essa intercessão junto a Deus pelas pessoas de Israel, do arraial de Israel. Então o sacerdote, ele era alguém que pegava ali o sacrifício e ele ofertava ao Senhor. Então ele intercedia em favor daquelas vidas que estavam debaixo do seu governo, da sua autoridade. Quando Jesus vem, a palavra diz em 1 Pedro que agora nós somos sacerdotes reais, ou seja, assim como no Antigo Testamento o sacerdote intercedia em favor do povo, agora todos nós somos sacerdotes reais. O que isso quer dizer, gente? Que não é só o pastor, não é só um líder, não. Qualquer um de nós podemos interceder uns pelos outros. Vou dar um exemplo aqui bem prático disso. Se tem alguém internado num hospital aqui na Santa Casa ou no HC, seja onde for, e o seu Theo for orar, ou a Rita, ou o Nani, ou o Iago, ou eu ir lá orar, o efeito da oração é o mesmo. Se nós orarmos daqui da igreja, não estando na presença desse irmão ou dessa irmã que está internado, o poder é o mesmo, independente da pessoa que está orando. Por quê? Porque agora o sacerdote não é somente o pastor ou o líder, o sacerdote somos todos nós, e todos nós temos livre acesso ao trono do Pai. Deu para entender isso? Isso, a autoridade não está no nome do Fernando, a autoridade está no nome de Jesus. Então quando eu falo desse dever, ou dessa questão desse exercício que nós devemos fazer, porque Deus nos deu autoridade para isso, é que todos nós somos capazes. Você não precisa ficar esperando um líder, ou não, você é sacerdote real, você pode interceder. Isso, irmãos, é libertador, porque o único que nos leva a Deus, a presença de Deus, é Jesus Cristo. E ele fala que eu e você então temos autoridade através do poder do nome de Jesus de entrar na presença dele e interceder pelos santos aqui na terra. Deu para entender isso? Então todos nós. Martinho Lutero, já estou ali no item 3, tá? Martinho Lutero ensinava que todos os crentes podiam orar uns pelos outros e não somente os clérigos. O que é essa palavra clérigo? Era o padre, era o papa, era alguém que estava num alto escalão da religião. Martinho Lutero, já lá no século XVI, né? Século XVI ele já ensinava isso. E a Igreja Católica nessa época foi contra ele. Por isso que ele fez a reforma protestante, porque ele dizia, não, qualquer um de nós podemos orar. Jesus já pagou o preço. E Jesus, ele já, como ele disse, está consumado, ele disse, qualquer um agora pode entrar na minha presença. Então está dando para entender, né, essa cultura católica romana que nós temos, de que não, só o padre pode fazer isso, só o padre pode fazer aquilo, só ele pode interceder. Não, gente, todos nós podemos interceder uns pelos outros. O poder da oração não está em nós, está no nome que nós representamos, que é Jesus Cristo. Nós somos embaixadores de Cristo aqui na terra, somos sacerdotes reais. Beleza, gente? Deu para entender? Os que estão em casa aí também, se alguém tiver dúvida pode perguntar. Então todos nós fomos chamados para orar por todos os homens. Então esse é um ponto, porque nós devemos orar uns pelos outros. E quando nós devemos orar então uns pelos outros? Vamos abrir lá em Lucas capítulo 22, por favor. Enquanto isso eu tomo uma água aqui. Lucas 22. Lucas 22, versículo de número 31 e 32. Acompanhe comigo, por favor.
Lucas 22, acho que eu vou pegar a beira aqui com a Ana. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Qual que é essa oração aqui? Jesus estava intercedendo ou rogando em favor da vida de Pedro. Por quê? Se a gente lê o 33, põe para a gente aí, Aninho, o 33, por favor, já em seguida. Ele diz assim, ele disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. 34. Mas ele disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negue que me conheces. Jesus, antes de Pedro o negar, ele fez o quê? Intercedeu pela vida de Pedro. Só que aí, o que aconteceu com Pedro? Ele acabou caindo. Pedro talvez não deu... O erro não está em Jesus, o erro estava em Pedro. Porque Pedro recebeu um alerta de Jesus e mesmo assim ele caiu na estratégia do diabo. Só que o que eu queria que vocês gravassem aqui é que nesse tempo de provação, Jesus intercedeu, orou pela vida do apóstolo Pedro. Então, quando alguém está sendo provado no nosso meio, não é para a gente criticar. Uma vez na casa de recuperação, quando eu trabalhava como obreiro, roubaram a minha moto. Eu tinha acabado de comprar uma motinho, uma Tuesdayzinha, novinha, 97, todo feliz que a minha moto, tinha acabado de tirar a carta. Fui trabalhar e naquela madrugada entraram na casa de recuperação e roubaram só minha moto. Olha que benção. Por que eu estou dizendo isso? Porque chegou um obreiro no outro dia e falou assim: roubaram a tua moto, somente ela, porque você está em pecado. Esse é o tipo de coisas que a gente não deve fazer. Jesus não nos chamou para isso. Não nos chamou para isso. Pelo contrário, na minha visão hoje mais maduro, esse irmão devia ter feito o quê comigo? Independente do que aconteceu, eu quero orar por você, porque é uma aprovação de Deus que está acontecendo na sua vida. Ou não, a gente é o amigo de Jó. Está sofrendo? É algum pecado que você tem que consertar. Irmãos, quando nós estamos sendo provados no nosso meio, nós precisamos orar um pelos outros, e entender que a prova hoje do nosso irmão pode ser, a de hoje pode ser dele, amanhã pode ser a minha. Então nós temos que ter esse espírito de compaixão, de misericórdia e de interceder em tempos de provações. E todos nós enfrentamos tempos de provações. Hoje você pode estar passando um tempo tranquilo, mas amanhã você pode estar passando por um tempo onde você vai ser provado. E o quanto é bom, o como é bom, a gente tem pessoas orando por nós nesses tempos de provações. O segundo, dentro do que, quando nós devemos orar, em tempos também onde está existindo perseguição. Vamos abrir comigo em Atos capítulo 12, 5. Atos, capítulo 12, versículo 5. Atos 12, 5 diz assim: Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Pedro foi preso por ser perseguido por pregar a Cristo, o que a igreja estava fazendo? Orando. E a expressão que Lucas usa aqui em Atos é que havia o quê? Oração incessante. O que é incessante? Constante, sem parar. Aquela igreja, enquanto Pedro estava sendo perseguido e preso por pregar a Cristo, aquela igreja estava orando pela vida dele. Isso é intercessão, gente. É não pensar nos seus problemas, nas suas lutas somente, mas é pensar naquele que está sendo perseguido, aquele que está sendo provado. Esse é o papel da igreja. Aliás, quantas vezes nós nos esquecemos de orar pelos irmãos que estão em toda a parte do mundo sendo perseguidos por pregar a Jesus.
missionários, evangelistas, pastores, pessoas que dedicam a sua vida, né, em pregar a palavra em lugares onde o evangelho é hostilizado, que é isso que a revistinha fala aqui. Nós temos que orar por essas pessoas. Quando a gente fala às vezes de ajuda missionária, a gente só pensa em dinheiro, né? E eu quero falar para você que não é só dinheiro, é intercessão também. Domingo nós vamos ter um tempo aqui das crianças de intercessão, e nós temos que ter essa intercessão por aqueles que estão sendo perseguidos. Hoje o evangelho no Brasil é livre, mas em outros países o evangelho não é livre, e nós precisamos orar pela igreja perseguida. Em que tempo também devemos orar uns pelos outros? No item 3 aí já, em tempo de evangelização. O que é isso, gente? Quando a gente vai fazer um trabalho evangelístico, sábado agora nós vamos lá na praça, 15 de novembro, nós vamos fazer um trabalho evangelístico. Esse mês é o Setembro Amarelo, que fala do suicídio, e nós estaremos ali. Então, antes de nós irmos a esse trabalho evangelístico, nós temos que fazer o quê? Orar. A igreja orar pelas pessoas que vão nesse trabalho. Paulo, em Efésios 6,19, se você puder abrir rapidinho comigo, olha o que ele pede para a igreja, ó.